Queridos, eu quero compartilhar uma palavra convosco nesta manhã, agradecido também pela presença de cada um dos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela internet, através do nosso Instagram da igreja. Deus abençoe poderosamente você que está na sua casa, está nesta manhã também participando da nossa primeira consagração do ano de 2025. Que Deus abençoe poderosamente a cada um. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Vamos trazer uma breve palavra da parte de Deus para o coração de cada um dos santos que aqui estão. Lucas capítulo 9, versículos 10 até o 17. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou, encontra aí. Lucas capítulo 9, versículos 10 até o 17. É um texto maravilhoso da palavra de Deus. E ele diz bem assim: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupo de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, agradeceu, e partiu-os, e deu aos discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se do que lhes sobrou 12 cestos de pedaços. Glória a Deus. Por esse caso, queridos, a palavra que Deus colocou em meu coração para esta manhã de consagração, para esta manhã de encontro com Deus, para essa manhã maravilhosa, ela traz como título 4 passos para a multiplicação. Porque todos nós temos na nossa vida, em alguma área, a necessidade de que Deus multiplique, a necessidade de que Deus aumente o que está pouco, de que Deus multiplique aquilo que de repente até está faltando. E Deus tem intenção de multiplicar. O texto que nós lemos vai falar da primeira multiplicação de pães e peixes. Da primeira multiplicação. O texto fala que enquanto Herodes tentava prender o mestre Jesus, porque já havia mandado matar a João, e Jesus seria o próximo, e Herodes está tentando matar. E o texto diz que enquanto Herodes está tentando matar a Jesus, tentando capturar Jesus, o que é que o mestre faz? A obra de Deus.
O que é que Jesus está fazendo? Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus se retira de onde estava sendo perseguido e ele vai dar na cidade de Betsaida. E na cidade de Betsaida havia uma parte que era deserta. E Jesus gosta de lugar deserto. E Jesus gosta de lugar deserto. Você não pegou ainda não, foi? Jesus gosta do deserto que você está atravessando. E se você está no deserto, Jesus está aí, nesse deserto. Jesus não escolheu a parte populosa de Betsaida, ele escolheu a parte deserta. Ele escolheu um lugar deserto para estar. E o texto diz que Jesus, na parte deserta, uma grande multidão que ouviu para onde Jesus tinha se dirigido foi para lá. Uma multidão que entendeu que Jesus estava no deserto foi para o deserto. E quando a multidão está indo em direção a Jesus, Jesus aproveita da oportunidade. Aqui tem outra palavra de Deus para você. No deserto, Deus cria oportunidades. Se você está no deserto, acredite, é aí mesmo, nesse deserto, que Deus vai lhe dar oportunidades. É nesse deserto que vão surgir oportunidades da parte de Deus. E só resta você entender as oportunidades que aparecem no deserto. Você precisa abrir os seus olhos para ver que Deus não precisa de lugar cheio de gente para dar oportunidade. Que Deus não precisa de lugar bonito, florido, bem arrumado para dar oportunidade. É no deserto que as oportunidades aparecem. É no deserto que Deus dá, que Deus cria oportunidades. Porque é isso que vai acontecer aqui no texto. O texto diz que Jesus se dirige para a região desértica de Betsaida. E o povo vai em direção a Jesus. E Jesus percebe, há uma oportunidade. Uma oportunidade de ensinar. Uma oportunidade de pregar. Uma oportunidade de anunciar o reino de Deus. E o versículo 11 fala justamente disso. O versículo 12, ele diz que o dia já começava. Aliás, o versículo 11 diz que, sabendo a multidão, seguiu a Jesus na direção onde o Senhor estava. E eu acho algo interessante aqui nesse versículo 11, porque o versículo 11 diz que quando a multidão segue, Jesus percebe a oportunidade. E o que é que Jesus faz? Começa a falar do reino de Deus. E o mesmo versículo 11 diz que enquanto Jesus falava do reino de Deus, curava todos os que precisavam ser curados. Há uma revelação forte de Deus para você nessa manhã. O diabo está querendo adoecer o povo de Deus. O diabo está querendo, infelizmente, matar os servos de Deus. Mas Jesus já preparou uma palavra de cura nesta manhã. Mas Jesus já preparou uma palavra para curar nesta manhã. Enquanto o diabo vem com laço de cura, Deus entra com a resposta de cura nesta manhã. O texto diz que Jesus pregava o reino de Deus. E enquanto ele pregava o reino de Deus, sarava. Enquanto ele pregava o reino de Deus, curava. Sabe por que é que tem crente doente adoecendo cada vez mais? Porque não está ouvindo, não está aceitando, está rejeitando a palavra que cura. A palavra do reino de Deus é que cura, é que sara, é que lava a alma, é que transforma o coração, é que arranca o ressentimento, é que tira a mágoa. A palavra de Deus é que cura. A palavra de Deus é que sara. O Salmo, tem um Salmo que fala isso. O Salmo de número 107, versículo 20. Diz: enviou a sua palavra e sarou, e libertou todos eles. Sabe? O crente oprimido, o crente doente, está faltando palavra.
ser pregada, porque o diabo sabe que longe da palavra está longe da cura, que longe da palavra está longe da restauração, que longe da palavra está longe do fortalecimento. A palavra nos cura. E o que eu acho interessante é que o texto diz que Jesus falava a respeito do reino de Deus e curava todos aqueles que precisavam. Quer ter um ano de cura? Se apega com a palavra. Quer ter um ano em que o diabo não vai te adoecer? Agarra a palavra, come a palavra, fortaleça-se com a palavra, e a doença não vai te alcançar, e o diabo não vai conseguir te matar. Enquanto tiver palavra tem saúde, enquanto tiver palavra tem cura, enquanto tiver palavra tem Deus te visitando. O texto mostra Jesus pregando o reino de Deus e curando através da palavra. Curando através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. Ele diz que os discípulos chegaram para o mestre e fazem uma sugestão. Uma sugestão que é muito comum. Nós às vezes fazemos essa sugestão. Os discípulos chegaram para o mestre e disseram: Senhor, tem uma multidão exausta, com fome, e é muita gente. Despede esse povo para procurar o que comer. Despede esse povo para cuidar das suas necessidades. Em outras palavras, Senhor, manda cada um cuidar da sua vida. E muitas das vezes nós queremos fazer isso. Muitas das vezes, quando alguém aparece diante de nós com fardos pesados, a gente quer logo despedir para cuidar da sua vida. A gente quer logo se livrar para que cuide da sua vida. E principalmente quando é gente que dá trabalho. Quando é gente que para ajudar Deus o livre guarda, mas para dar trabalho sempre chega, sempre se aproxima. Dá vontade de dizer: olha, procure seu lugar, procure seu canto, vá cuidar da sua vida. Vá comer, vá se alimentar, vá viver, vá para longe. É o que os discípulos estão fazendo aqui. Os discípulos estão sugerindo: Senhor, vamos se livrar desse povo. O povo já recebeu a palavra, o povo já foi curado, agora manda cada um cuidar da sua vida. É a sugestão dos apóstolos. Só que Jesus não sugere e não veio como os apóstolos veio. Jesus olha para eles e Jesus diz: não é assim não. Dá-lhe vós de comer. Em outras palavras, a solução deles está com vocês. Enquanto nessa manhã tem gente em casa descansando, estamos aqui pagando o preço. Enquanto em casa tem gente de boa, longe da igreja, estamos aqui pagando o preço. A solução está com quem paga o preço, com quem está perto de Jesus, com quem chegou diante do Senhor, com os apóstolos. Jesus disse para eles: dá-lhes vós de comer. É duro, dá de comer a quem não quer nada. É difícil, dar alimento para quem só está pedindo e precisando. Mas está na sua mão, está na minha mão, está na nossa mão. Nesta manhã nós estamos orando aqui por aqueles que enfraqueceram ou que estão enfraquecendo. Nós estamos aqui para orar e jejuar por aqueles que caíram ou estão caindo. Porque o mestre disse: dá-lhe vós de comer. Dá-lhe vós de comer. Estamos nós aqui para dar de comer, para dar alimento espiritual, para interceder, para fortalecer até mesmo aqueles que nesta manhã estão caindo das pernas, até mesmo aqueles que não entenderam ainda o chamado, mas o Senhor disse para eles: não despedir não, jogar fora não, dê de comer. Dá-lhe vós de comer. E o que eu acho lindo é que depois da sugestão de Jesus, que os discípulos não questionam mais nada, aí Jesus passa então
a dar para eles os 4 passos da multiplicação. Os discípulos entenderam, para dar de comer, se o mestre falou, e o que nós temos é pouco, vai acontecer uma multiplicação. Se Jesus falou que vai crescer, vai acontecer uma multiplicação. Se Jesus falou que quem está com fome vai comer, vai acontecer uma multiplicação. Se Jesus falou que a multidão vai ser alimentada, vai acontecer uma multiplicação. Então a senha foi dada a eles, que Jesus ia multiplicar. E eles então aguardam o comando do mestre. E o comando do mestre vai se dar em 4 passos. O primeiro passo é o versículo 13. O versículo 13 desse texto, ele diz bem assim, o verso 13: mas ele disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixinhos. E eles ainda acrescentam: o que é isso? Tão pouco para uma tão grande necessidade. Queridos, a necessidade pode ser grande, mas o Deus da multiplicação é maior. O poder dele é maior. O milagre que ele opera é maior. Deixa de olhar porque é pequeno, olha para o teu Deus que é grande. Deixa de olhar para a necessidade que é grande, olha para o teu Deus que é maior. E aí o texto vai dizer que eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro passo da multiplicação na sua vida, seja do que está faltando ou do que está acabando, é você entregar tudo nas mãos do Senhor. O texto diz que naquele momento apareceu 5 pães e 2 peixinhos. Amém. E é interessante que lá em João capítulo 6 e o versículo 9, João interpretando esse texto, ele diz que esses 5 pães e 2 peixinhos era de um rapaz, que no meio da multidão trouxe e ofereceu, disse: isso é tudo que eu tenho, é o lanche que eu trouxe para mim, para passar o dia, mas está aqui nas mãos do Senhor. E a mensagem de Deus que eu tenho para você começar o ano bem é: aquilo que é pouco na sua mão, na mão do Senhor, é matéria para um grande milagre. É instrumento para Deus revolucionar a sua casa, mudar a sua vida. Se você tirar da sua mão, colocar na mão dele, o milagre de multiplicação vai acontecer. Mas enquanto você segura, você prende, você não entrega, você faz reserva, isso não cresce, isso diminui, isso mirra. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: tira a sua mão que eu coloco a minha, larga que eu seguro, solta que eu pego, e o milagre vai acontecer. Agora você precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. O que eu acho interessante é que o jovem não disse: Senhor, são 5 peixes, eu vou colocar 4 e eu seguro 1. Eu vou entregar, aliás, são 5 pães, eu vou entregar 4 pães, são 2 peixinhos, eu vou dar um, fico com o outro. Não, ele disse: são 5, eu dou os 5. São 2 peixes, eu dou os 2. Isso aqui é entrega total, irmãos. O que Deus espera de mim e de você esse ano é uma renúncia completa. É a gente dizer: Deus, tudo vem do Senhor e é ao Senhor que eu entrego tudo. É diante do Senhor que eu coloco tudo que eu tenho, porque se não fosse o Senhor não teria nada. Porque se não viesse do Senhor, eu não teria de mais
ninguém, esse recurso não me chegaria. 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. Entrega total. Repita comigo nessa manhã: eu preciso entregar tudo a Deus. Tudo a Deus. Tudo a Deus. Você precisa entregar tudo a Deus, sem reserva. A gente sempre faz reserva de alguma coisa. Eu entrego a família, mas não entrego o tempo. Eu entrego o tempo, mas não entrego as finanças. Eu entrego as finanças, mas não entrego a saúde. A gente sempre segura alguma coisa e entrega só uma parte. E nessa manhã Jesus está dizendo para nós: é tudo que eu quero, porque é tudo que eu tenho dado, é tudo que eu tenho entregado. E se Ele me entregou tudo, eu preciso entregar tudo para Ele. Você precisa entregar tudo para Ele. Sabe o que é que vai garantir 2025 diferente? É se você não tiver na sua vida as reservas que você tinha em 2024. Sabe aquela parte que você diz: isso não, Deus, isso aqui eu não entrego não, Deus, essa parte aqui é difícil, Deus. É o que é difícil que é o sacrifício. E é no sacrifício que Deus é honrado. Você já imaginou se Isaac, se Jacó, aliás, Abraão dissesse para Deus: Senhor, logo Isaac. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, leva o teu filho único para Moriá. Abraão disse: pois não, Senhor, é único, mas veio de ti. E se veio foi porque o Senhor me deu. Eu posso te devolver, eu posso te entregar. Aleluia. O texto diz que ele levanta de madrugada. Ele não se levantou na última hora do dia, passou o dia todo perguntando se é fácil, se é difícil. Passou o dia todo perguntando se dá, se não dá. Não. A Bíblia diz que ele levantou de madrugada. E eu posso dizer com certeza: se ele levantou de madrugada, ele já dormiu pensando. Ele já dormiu imaginando: não vou perder tempo. Deus disse que é tudo, eu vou dar tudo. E o texto diz que ele levanta de madrugada, leva Isaac, prepara o jumento, coloca Isaac, leva um moço junto com ele, que é o que vai ajudar lá a transportar o que precisa ser levado para o sacrifício, no pé do monte Moriá. Ele deixa o moço, porque o negócio que Deus tinha era com ele, com Isaac, e não adianta levar para situações, gente, que Deus diz: eu não quero que participe, eu não quero que tome parte. Porque quando não está antenado, ligado com o processo de Deus, só vai dar problema. Glória a Deus. E o que eu acho interessante é que o moço fica. Abraão diz: fica aqui, porque nós vamos, eu e o Isaac, nós vamos adorar a Deus, e tendo adorado nós retornaremos. Sabe o que é que ele entendia? Ainda que Deus ordene Isaac morra, o mesmo Deus que mandou matar ressuscita, o mesmo Deus que pegou pode me devolver. Então eu vou dar tudo para ele, eu vou entregar tudo para ele. Aleluia. Entrega total, entrega sem reserva. 5 pães e 2 peixinhos está aqui. Parece que não vai resolver, mas não é o que o Senhor quer, eu dou, eu entrego. E entregou totalmente. Lá em Lucas 9:23, é aquele texto que a gente conhece muito e às vezes vive tão pouco. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente pode seguir qualquer um, do nosso jeito, da nossa forma, mas Jesus só segue negando a si mesmo, abrindo mão daquilo que para a gente é importante, abrindo mão daquilo que para a gente tem algum valor.
o jovem abriu mão de tudo, entrega total. O outro passo interessante, o versículo seguinte, versículo 14, diz que enquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, Jesus dá outra voz de comando aqui: faça esse povo se assentar de maneira organizada, de 50 em 50. Sabe que o milagre de Deus na sua vida depende de uma coisa chamada organização. Organização. Se organize para Deus trabalhar. Organize a sua casa, organize a sua vida, organize seu tempo para Deus operar. Organize a sua família, organize seus afazeres, organize seus compromissos, organize suas amizades. Se organize para Deus trabalhar, se organize para Deus agir. Jesus ele diz: manda esse povo se organizar. E de que forma estaria se organizando? Sentados de 50 em 50. Sabe, queridos, o que é que isso nos ensina? Deus começa a trabalhar na nossa vida quando a gente deixa de correr, de lutar, mas se senta para se organizar com Ele. A gente se senta para receber dele. A gente se senta para se tranquilizar na certeza de que o nosso cuidado não resolve nada, mas o cuidado dele resolve tudo. Nessa manhã Deus está dizendo para você: se sente, se organize. Eu tenho algo grande para fazer na sua vida, mas deixa de quietação, se senta. Deixa de correr para lá e para cá, se senta. Deixa de lutar desesperadamente, se senta. Ai, Joe, senta que o milagre vai acontecer. Descansa que ele vai se levantar. Acredita que só precisa descansar. Quando Jesus queria operar o milagre, ele ordenou que se sentasse. Eu imagino um alvoroço. Um corre para lá e cadê? Cadê o alimento? O outro corre para cá e cadê? Não vai ter não, né? Que reunião é essa? E começa a murmurar. E como é que chama a gente para cá? Para receber ensino se não tem alimento? Se vai despedir a gente com fome? Está todo mundo cansado. Aí Jesus manda esse povo tagarela, reclamador, murmurador se sentar. Oh, louvado seja Deus. Precisamos nos sentar. Sentar significa: eu confio que a providência vem. Eu confio que a provisão vai chegar. Eu estou sentado e aguardando, porque Ele mandou sentar. Ele mandou aguardar, então a bênção com certeza vai chegar. Se organiza. 1 Coríntios 14:30 diz que Deus não é Deus de confusão e de desordem. Deus é Deus de paz. Quer ver Deus agir? Fique em paz. Tranquiliza esse coração. Se senta que Ele vai agir. Se senta que Ele vai trabalhar com certeza. 1 Coríntios 14:40, o Senhor ele diz com relação ao uso dos dons que serve para tudo na nossa vida: faça tudo com ordem e decência. Sabe, a primeira coisa na nossa vida que o diabo quer bagunçar é a nossa cabeça. Porque se a cabeça está bagunçada, o corpo vira uma bagunça, a família vira uma bagunça, a casa vira uma bagunça. E nessa manhã Deus tem uma palavra: organiza essa cabeça bagunçada. Coloque esses pensamentos bagunçados em ordem. Deus ordenou para Ezequias, lá em Isaías 38:1, coloque a tua casa em ordem. E nesta manhã Deus está dizendo para mim, dizendo para você: como é que está a sua casa espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Está bagunçada? Dá tempo, organiza, coloque em ordem, e Deus com certeza
bagunçado, a gente não tem tempo para nada. Mas quando a gente organiza, sobra tempo. E tem situações que o tempo de Deus é roubado pela bagunça. Mas quando a gente se organiza, dá tempo. Se você se organizar, vai dar tempo de você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, com certeza. Organização. O outro passo interessante, que é o passo número 3, o versículo 15 desse texto, diz bem assim: assim fizeram, fazendo-os assentar a todos. E quando eles fazem assentar a todos, Jesus pega o pão. O texto diz que Jesus pega o pão e o peixe que alguém deu como entrega total. Jesus pega isso e o texto diz que ele eleva a Deus e agradece. Isso aqui é muito forte. Porque enquanto alguém lá estava dizendo só esse pouquinho, Jesus está dizendo: eu te agradeço. Enquanto lá atrás alguém está dizendo não é suficiente, Jesus está dizendo: eu te agradeço. Eu agradeço por este pão, por esse peixe. E a mensagem de Deus para você nessa manhã: quer vencer, quer ver Deus multiplicar um pouquinho, agradeça a Ele. Aprenda a agradecer e Deus multiplica. Aprenda a agradecer, ter um coração agradecido e Deus com certeza multiplica. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? Se chama gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu pelo que Ele lhe deu, pela oportunidade de ver, enxergar, ouvir, falar, se mover, pelos sentidos do seu corpo, pela capacidade de respirar, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã na presença de Deus? Você já agradeceu? Motivos para agradecer. Tudo vem dele. Até a capacidade de respirar. Lá em Atos 17 diz que dele vem a respiração em todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo vem dele. Se ele fechar a mão, nada nos chega, nada nos alcança. Nada que temos, que somos ou que podemos é mérito nosso, não. É dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nesta manhã a palavra de Deus para você é: agradeça. Está pouquinho, mas agradeça. Está faltando, mas agradeça. Está difícil, mas agradeça. Tem perseguição se levantando, agradeça. Tem alguém que não está entendendo Deus trabalhando na sua vida, agradeça. Tem alguém que está te traindo e te vendendo, agradeça. Agradeça. Jesus vai dar contramão do que alguém fez. Alguém disse: Senhor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: me dê aí, Pai, eu te agradeço. Glória a Deus. Agradeça a Deus por aquele marido que ainda não entendeu o projeto de Deus. Agradeça a Deus por aquele vizinho que infelizmente te amaldiçoado. Sabe por quê? Porque ele ou ela apenas vai ser testemunha ocular do Deus da multiplicação. Porque foram os mesmos que disseram: é só 5 pãezinhos, é só 2 peixinhos, que depois foram entregando e alimentando a multidão. E tiveram a oportunidade de ter de sobra 12 cestos. Então,
Agradeça a Deus. Salmo 103, irmãos, quando eu leio o Salmo 103, mexe tanto com a minha alma, que é uma oração que a gente tem que fazer sempre. O salmista ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, a lembrança dos benefícios de Deus é alimento de gratidão para a alma. E o esquecimento é veneno. O diabo muitas das vezes quer nos envenenar, fazendo a gente olhar para a bênção de alguém e esquecer do que ele já nos abençoou. E nessa manhã a palavra de Deus para você: não esqueça não. Não esqueça não. Ele já perdoou os seus pecados, já lavou a sua vida no sangue dele, já te curou de enfermidades, já te levantou quando você caiu, já te sustentou quando você estava fraco. Então aprenda a agradecer a Deus. Aprenda a agradecer ao Senhor. Agradeça. A minha alma não pode esquecer dos benefícios de Deus. A sua alma não pode esquecer dos benefícios de Deus. E por último, para a gente finalizar, o mesmo versículo 15, ele diz que depois que Jesus agradece, que é o que você precisa fazer, aprenda a agradecer, porque aquela pessoa lá difícil está na mão de um Deus que sabe fazer o impossível. Aquela situação complicada está na mão de um Deus que sabe fazer multiplicação. Aí o versículo 15, na parte B, diz que Jesus deu aos discípulos, depois de agradecer, deu os pães e os peixes, repartido entre os discípulos. Isso aqui é muito forte, porque interpretando esse mesmo texto, o evangelista João, lá em João 6 e 11, ele diz que Jesus reparte os pães e os peixes entre os discípulos. Eu acho interessante esse detalhe, porque nos dá a ideia, nos mostra de maneira clara que o milagre não acontece nas mãos de Jesus. Parece heresia o que eu estou dizendo, mas você vai entender. Jesus abençoa, reparte em partes iguais entre os discípulos. E o que vai provocar o milagre é a obediência dos discípulos participando da repartição, participando da distribuição. Cada um pega a sua parte, e é interessante que a parte que cada um recebe, abençoado e agradecido por Jesus, e com a participação de cada um dos 12, enquanto eles vão cortando um pedaço e dando, um pedaço que cortou vai crescendo. Enquanto eles vão dividindo, Deus vai multiplicando e vai alcançando mais gente vai recebendo. E o milagre vai acontecendo através da participação. O que é isso? Deus tem coisas grandes para fazer na sua casa. Deus tem coisas grandes para fazer na sua rua, na nossa igreja, na cidade de Maruí. Agora você precisa participar. Eu preciso participar. A parte principal do milagre aqui é a participação. Jesus ele não faz o milagre e ao mesmo tempo ele distribui, não. Os discípulos precisam participar. São os discípulos, os apóstolos, que vão entregar para as pessoas o milagre acontecendo. Participação. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer: você quer ver um milagre de multiplicação acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua igreja, na sua família, na sua rua, seja qual for a área que precisa de multiplicação? Participe. Participe do milagre. Como é que eu participo? Recebendo de Jesus e entregando.
recebendo dele e distribuindo, participando. Você recebe dele a unção, você distribui a palavra. Você recebe dele a graça, você distribui o louvor. Você recebe dele o dom, você faz uso do dom. Você vai distribuindo do que você vai recebendo. É participação. E nisso aqui, cada apóstolo tinha a sua importância. Quando é que acontece esse primeiro milagre? No primeiro ciclo apostólico. E tem uma revelação forte de Deus aqui para você, para a gente encerrar essa mensagem. O primeiro ciclo apostólico, eu pergunto para você, era perfeito ou era imperfeito? Imperfeito. Lá tinha um Judas traidor. Lá tinha um Tomé descrente. Lá tinha um João Marcos justiceiro. Lá tinha um Pedro sanguíneo. Cada um com um problema. Cada um com um defeito. Mas é esses que Jesus diz: está aqui o pão, divida, reparta, multiplique. Sabe qual é a mensagem de Deus para você? Mesmo com os seus defeitos, participe. Mesmo com os seus defeitos, multiplique. Mesmo com os seus defeitos, faz a tua parte. Se o pão chegou na tua mão, reparte. Se o milagre chegou em você, distribua. Se você recebeu de graça, dê de graça. Participe. A mensagem dessa manhã é participe. Jesus poderia fazer sozinho, poderia. Mas o que ele tem para fazer, ele quer fazer com participação. Repita comigo nessa manhã: eu preciso participar. Cada um de nós precisamos participar. Sabe, Deus está falando muito forte nessa manhã. Existe um papel que é só você que faz. Eram 12 mãos que precisavam pegar. Jesus não entregou a 11 e deixou um do lado. Jesus não entregou a 10 e deixou 2. Não, ele entregou aos 12. Sabe o que é que Jesus está dizendo nessa manhã? Você é importante nessa obra. Participe. Cada um tem a sua importância nessa obra. Participe. Ah, mas eu tenho defeito. Participe. Ah, eu tenho problema para resolver. Participe. Ah, eu tenho tanta luta, tanta dificuldade. Participe. Ah, eu não tenho tempo. Participe. Ah, nada dá certo para mim. Participe. Deus está dizendo para você: participe. O milagre vai chegar lá na multidão se você participar. Gente vai ser alcançada se você participar. Jesus vai salvar almas se você participar. Portas vão se abrir se você participar. Vai ter gente que vai ser curada se você participar. Deus vai revolucionar a cidade se você participar. Você precisa participar, eu preciso participar, nós precisamos participar. É um corpo. E no corpo cada um tem a sua importância. Se um membro para, o corpo para. Se uma parte não funciona, o corpo todo sofre. Então você precisa participar, eu preciso participar. Deus nos trouxe essa manhã para dizer: você é importante. Eu sou importante, nós somos importantes. Não tem ninguém aqui mais importante do que o outro, não. O pedaço foi do mesmo tamanho para cada um. O milagre foi operado, foi através de cada mão. Cada um foi que teve que assumir a responsabilidade e dizer: me dê aí, Jesus, eu vou levar. Me dê aí, Jesus, eu vou participar. Me dê aí, Jesus, eu vou fazer a minha parte. Não deixe o diabo roubar essa palavra, não. Saia daqui dizendo: eu vou participar. Se eu já participo, vou participar mais. Se eu já faço, eu vou fazer um pouco mais. Se eu já multiplico, eu vou multiplicar ainda mais.
encerrar, ele diz algo lindo, versículo 17. Diz que depois da participação, depois do milagre que acontece, comeram todos, se saciaram e ainda sobraram 12 cestos. Concluindo a mensagem, quando você faz a sua parte, quando você entrega na mão do Senhor totalmente, se organiza, começa a agradecer a Deus e participar, todo mundo é abençoado. É abençoado quem está dentro, é abençoado quem está fora, é abençoado quem está em cima, é abençoado quem está embaixo. Todo mundo é abençoado, todo mundo come, todo mundo participa. E no final das contas, ainda sobra. E a mensagem de Deus que eu tenho para você, se você viver a palavra esse ano, se você sair daqui e aplicar tudo que você ouviu, sabe o que está faltando? Vai sobrar. Sabe o que está em falta? Jesus está dizendo: vai transbordar, vai sobrar. E o que sobrar, sabe para que é? É para quem não está aqui, mas amanhã, depois de amanhã, em outro dia, precisar. E você tem cesto cheio para dar. Você tem o que oferecer. Quem está aqui nessa manhã está recebendo para dar para outras pessoas. Fica de pé nessa manhã. Vamos orar. Vamos orar aplicando a palavra.